noite a todos, que a paz do Mestre Jesus, que o amor do Mestre Jesus possa fortalecer e abençoar os nossos corações. Meu nome é Fernanda, eu faço parte do Centro Espírita Irmão Clarencio e é com muita alegria nos nossos corações que vamos fazer um estudo junto aos corações amados e queridos do Centro Espírita Teresa d'Ávila. E hoje continuaremos estudando o capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15. Faremos a leitura do item logo após a nossa prece inicial. Se é assim, posso dizer que o mal é necessário e durará para sempre, pois se ele desaparecesse, Deus seria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos que a humanidade toda seja transformada em homens de bem. Nenhum homem procurará fazer o mal ao seu semelhante e todos serão felizes, porque todos serão bons. Esse é o estado dos mundos avançados, onde o mal foi excluído. Esse também será o da Terra, quando ela tiver progredido suficientemente. Porém, enquanto certos mundos avançam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que servem, além disso, de habitação, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes e obstinados no mal, e que são rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizar a figura amada e querida do Mestre Jesus e orarmos assim. Mestre Jesus, amigo de nossas almas, Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, é com muita alegria nos nossos corações, Senhor, que estudamos o Teu Evangelho de amor e de luz. Que Tu possas, Mestre Jesus, abençoar a todos nós, fortalecer a todos nós, Senhor, e que possamos, nesta noite abençoada, termos grandes reflexões em torno do Teu Evangelho, Senhor, e nos esforçarmos para colocar em prática no nosso dia a dia. Pedimos a permissão da nossa querida patronese Teresa d'Ávila, a permissão do Mestre Jesus, mas sobretudo a permissão de Deus, para darmos por iniciado mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, como nós já lemos, o estudo da noite de hoje nos chama a reflexão da nossa transformação espiritual, da nossa transformação moral. E em relação a essa questão de transformação, o livro da nossa querida Teresa d'Ávila, que é o livro da vida, ela vem nos falando a todo momento aos nossos corações sobre a importância da oração. E não somente da importância da oração, mas ela nos traz também a importância da reforma íntima, aonde nós devemos orar para nos fortalecermos e assim abrirmos campo mental e espiritual com os amigos que irão poder nos ajudar, os bons espíritos, e nos reformarmos intimamente, ao ponto que a gente avance e que a gente entenda, como foi descrito no Evangelho, essa necessidade de fazer o bem, porque nós só seremos felizes, realmente felizes, a partir do momento que nós fazemos o bem para o outro, a partir do momento que nós nos colocamos no lugar do outro. Não existe felicidade que não seja você olhar o seu irmão de caminhada e querer que o seu irmão de caminhada esteja bem, assim como você queria que você também estivesse bem. E em relação a essa situação da prece que a Teresa d'Ávila a todo momento nos invoca, aqui eu fui buscar no Livro dos Espíritos, na pergunta 660, onde Kardec, intitulou como Lei de Adoração, ela coloca o seguinte: a prece torna o homem melhor? E aqui os Espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons Espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então a prece, ela nos dá essa sustentação, ela é o sustentáculo da alma, ela nos ajuda a tomarmos melhores decisões no dia a dia, a estarmos com os amigos espirituais bons,
e a nos enxergarmos, porque a partir do momento que a gente faz a prece, realmente aquela prece sentida, nós abrimos campo para a nossa reforma íntima. E isso, você cada vez mais vai atingindo o objetivo da sua encarnação, que está descrita na 132, que é o melhoramento, o aperfeiçoamento espiritual, o aperfeiçoamento moral, que aqui também nos é descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15, quando Kardec fala para a gente sobre os mundos avançados, onde ele diz que o mal foi totalmente excluído, porque aqueles espíritos, né, que são os bons espíritos, espíritos puros, eles já pensam, eles são bem. Na verdade, eles nem pensam bem, eles são bem. Então, para eles, é algo natural fazer o bem. Eles respeitam seu irmão de caminhada. Então, nesses mundos, não precisam mais de leis, como o nosso ainda tem. Porque as leis, elas nos chamam o quê? Nos chamam a atenção do que a gente deve fazer, do que é o certo de se fazer. Nesses locais, nesses mundos, os espíritos já têm essa certeza dentro deles. Ao longo das diversas encarnações, eles já conseguiram construir essa certeza do amor ao próximo. E a vida deles é toda vivida para pensar no irmão. Então eles vêm em caravanas espirituais para nos ajudar. Nós que ainda somos espíritos, como é também descrito aqui no item 15, ainda muito rebeldes ao Evangelho do Cristo, ainda temos muita dificuldade de compreender o que é o certo. Então esses espíritos nos ajudam. Mas para isso a gente precisa estar afinizado com eles. Para isso a gente precisa querer fazer o nosso dever de casa, com equilíbrio, com tranquilidade, com amor e com certeza espiritual, né? Que o caminho é o caminho do bem. E aqui no livro O Consolador foram diversas perguntas destinadas para o nosso querido Emmanuel. Na pergunta 241, é perguntado o seguinte para o Emmanuel: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Ou seja, aonde o espírito começa a se conscientizar? Como ele começa a se conscientizar? Aonde que ele começa a prestar atenção? Eu preciso fazer o que é o certo. Eu preciso buscar Jesus. E aí Emmanuel responde: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre um elemento amigo e indispensável, que é justamente o que Kardec salienta para a gente no item 15. Nós ainda, espíritos imperfeitos, mais perfectíveis, porque a nossa destinação é o bem, é a felicidade, mas nós ainda precisamos dessa dor, porque a dor ela faz com que a gente saia da zona de conforto. A dor, ela nos chama a atenção de que tem alguma coisa equivocada. Então a dor, ela vai abrir possibilidade para o espírito se reeducar na lei de Deus. E aqui Emmanuel continua: é a redenção de um espírito encarnado na Terra, e a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais. Então nós estamos aqui para evoluir. E eu só vou evoluindo a partir do momento que eu vou deixando as minhas imperfeições de lado e vou me abrindo para os valores espirituais. Ou seja, quando vaidade, egoísmo, tudo isso eu vou extirpando e eu vou abrindo bases para os valores espirituais, para as virtudes espirituais, indulgência, benevolência. E aqui ele continua: passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Então, quando nós deixamos, de nos focarmos somente na matéria, e nós entendemos que está lá na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, o que nós somos, o que nós realmente somos. Somos espíritos imortais. Então, quando a gente realmente tem essa plena certeza de que nós somos espíritos imortais, nós começamos a valorizar o que é de positivo para o crescimento do espírito mortal. E com isso, é como Emmanuel fala aqui, nós vamos ampliando o horizonte, nós vamos nos abrindo para verdades espirituais. A gente não fica preso à materialidade, não, porque a gente já entende que isso aqui vai passar. Mas esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento extremamente importante, porque é um momento que nós estamos construindo a nossa vida.
ao voltarmos ao plano espiritual e a nossa vida ao voltarmos à matéria. Então, é tudo interligado. Então, esse momento aqui é muito importante. Então, é isso que Emmanuel fala pra gente. A partir do momento que a gente se desmaterializa e a gente começa a buscar as verdades espirituais, que é o que Teresa d'Ávila fala pra gente no Livro da Vida, quando ela vem trazendo pra gente, no capítulo 8, no item 7, da importância da oração, da importância da reforma íntima, da importância do espírito imortal, valorizar o que realmente deve ser valorizado, a gente começa a ampliar a nossa visão. E ampliando a nossa visão, a gente vai diminuir os nossos equívocos no planeta. Por que a gente vai diminuir os nossos equívocos no planeta? Porque nós vamos ter uma meta. E nós sabemos que essa meta é o quê? É chegar à nossa perfeição espiritual. Sabemos que todos nós chegaremos. Só que a gente já consegue entender o seguinte: existe toda essa relação do aluno que é rebelde e o aluno dócil. O aluno dócil, ele vai conseguir chegar com muito mais facilidade. Menos dores vão ser apresentadas no caminho dele, porque ele vai aproveitar as situações. Agora, o aluno rebelde, ele também vai evoluir. Mas mais dores vão ser necessárias no caminho dele, porque não é Deus que está punindo ele. Deus não pune nenhum de nós. A lei de Deus, ela é certa, ela é correta, ela é imutável. Mas nós, às vezes, queremos, dar os nossos jeitinhos, é onde a gente precisa voltar à lei. E essa volta à lei é como Emmanuel fala aqui na 241, é como Kardec vai salientar no item 15, é como Teresa d'Ávila está falando para a gente no Livro da Vida. E essa volta precisa da dor, porque aí vai ser o momento do espírito realmente, não, o que eu estou fazendo? E aí é onde ele começa a buscar o seu progresso espiritual. E aqui também, no livro O Consolador, na pergunta 131, é feito o seguinte questionamento para Emmanuel: como adquirir experiência o espírito encarnado? Então, o que a gente está fazendo aqui? Como é que nós vamos adquirir experiência? Como é que a gente vai crescer espiritualmente? E aí Emmanuel responde: a luta é conosco mesmo, que é o que Teresa d'Ávila salienta para a gente. A luta que ela tinha com ela mesma, de perceber os valores espirituais, o que ela precisava para poder crescer. A luta é conosco mesmo, de nós começarmos a nos avaliar e a prestarmos atenção. O que eu preciso construir? Então, essa luta é diária. É nós extirpando o mal que ainda existe dentro de cada um de nós. E o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material indispensável à manutenção do corpo físico. Então ele faz uma ligação aqui muito interessante. Ele fala que o trabalho é a gente o tempo todo se observar, é o tempo todo no dia a dia a gente está percebendo, está ligado, conectado com os amigos espirituais, o trabalho de nos reformarmos. E ele fala, esse trabalho que é indispensável para a gente crescer, assim como o nosso corpo físico. A alimentação do nosso corpo físico dá força para que a gente continue aqui, se movimentando e tendo oportunidade de crescimento. E o trabalho, a luta diária, esse estar o tempo todo, se reformando, o tempo todo se observando, é isso que faz com que a gente cresça. E aqui Emmanuel continua, é trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então é assim que a gente vai adquirindo cada vez mais o quê? Virtudes espirituais. E cada vez mais a gente vai tirando as pedras do nosso caminho. Quando nós somos, somos obedientes, e isso tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, quando a gente é obediente à lei de Deus, a gente vai tirando essas pedras do nosso caminho. E assim a gente vai sendo mais feliz. Então que Jesus nos abençoe, que a nossa querida Teresa d'Ávila possa continuar nos sustentando, possa continuar nos direcionando a caminhada ao bem. E que Jesus nos dê muita força, muito ânimo, que aproveitemos a nossa encarnação. Que seja em nome do nosso querido Mestre Jesus,
esse amigo de luz, esse amigo de paz, esse amigo de muito amor, que seja em nome da nossa querida Teresa d'Ávila, que seja em nome do nosso querido Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para darmos por encerrado mais esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, Pai, fica conosco, nos sustentando e nos direcionando sempre para o bem. Que assim seja, e graças a Deus.